Eu coloquei uma imagem ali na tela com o filho do Bolsonaro com a prancha que foi agora do último final de semana aqui em Tramandaí, aqui do ladinho. Muita gente se perguntando o que esse cara tava fazendo aqui. Eu tenho muitas suspeitas, é óbvio, não tem como cravar o que ele vai estar fazendo aqui. Uma, que ele não deve ser uma pessoa bem-vinda em lugares que não sejam do sul do Brasil, né? Que é onde eles têm mais popularidade. Outra, não tá fácil para ele sair do Brasil. Aliás, o brasileiro não é bem-vindo em nenhum lugar do mundo por causa do que a família Bolsonaro fez com o nosso país. Mas o fator talvez que mais possa ter a ver com a presença do Dudu por aqui possa ser algo que eu também vi nas redes pelos últimos dias, dele em condomínios aqui numa outra cidadezinha aqui desses circuitos de cidadezinhas aqui da região, que é Xangri-Lá, que é a capital nacional dos condomínios. Em Xangri-Lá é a sede de um desses grupos que na época da campanha eleitoral ficou famoso por fazer parte dessa rede de mentiras organizada e provavelmente controlada pelo Carluxo. Então, já foi mostrado um núcleo que tinha como sede um desses condomínios ali em Xangri-Lá, que organizava e disseminava essas mentiras. Esses grupos são diretamente ligados a alguns empresários, alguns desses, inclusive, já beneficiados por políticas do governo Bolsonaro, como eu noticiei semana passada na questão dos agrotóxicos, que 11 dessas empresas são aqui do Rio Grande do Sul, de agrotóxicos, inclusive, proibidos na Europa, que foram liberados por Bolsonaro. Claro, eu tô aqui fazendo conjecturas, mas o que eu tô querendo dizer é que deve haver motivos para que Eduardo Bolsonaro esteja por essas bandas, ou estivesse por essas bandas nessa época do ano. E provavelmente fortalecendo sua base. Enquanto ele está aqui promovendo aglomeração, enquanto o pai dele está promovendo aglomeração lá no Rio de Janeiro, o Brasil vai sendo tomado por traficantes e milicianos. Uma outra notícia dessa semana é de cair o queixo para quem não está acompanhando de perto a situação do Brasil. Traficantes evangélicos fecham pacto com milícia para expandir complexo de Israel. Isso mesmo que vocês ouviram, traficantes evangélicos, tá? Isso também tá no comentário fixado ali, o link da notícia. Então é uma união do tráfico com a milícia, coisa que eu já venho denunciando aqui no canal há bastante tempo. Esse complexo de Israel é um conjunto de favelas da zona norte do Rio de Janeiro. Então nós temos um presidente com ligações com milicianos, temos esse modelo de milícia se expandindo para o resto do Brasil, uma ligação com as igrejas evangélicas cada vez maior, que também tem ligações com o Bolsonaro. Enquanto a gente não tem vacina, a gente tem expansão da milícia. Uma outra notícia dessa semana, que também deixa a gente impressionado com a incapacidade da sociedade brasileira reagir, é essa aqui, ó. INPE informou ao governo que satélite não é apropriado para a Amazônia. Satélite que o governo comprou a um custo de 175 milhões de reais. Quase 34 milhões de dólares. Isso ainda é parte do que vem se desenrolando desde a crise lá do INPE, que mostrou o avanço das queimadas no Brasil. Então nós tínhamos um satélite, um sistema que funcionava, se desmontou esse sistema, se compra um satélite caríssimo que não funciona e que produz dados que já estão inclusive disponíveis ao Brasil de outra forma, como vocês podem conferir ali na matéria que está no comentário fixado. Então esse é o Brasil, gente. Como que a gente vai fazer a população brasileira reagir a isso que está acontecendo? É isso que liberta esse espírito de porco que eu não tô conseguindo controlar. E que eu sei que muitos de vocês também têm. Porque quando você diz pro seu parente, pro seu vizinho, pro seu amigo, olha, se você tá na merda hoje, porque a economia piorou, o Brasil era o sexto
país mais rico do mundo, hoje é o 12º. Hoje nós estamos com desemprego recorde. Olha, nunca na história do Brasil a gente teve tanta gente que não trabalha. Olha, os que estão trabalhando estão ganhando cada vez menos, porque existe um grande volume de precarização. Tudo isso tem a ver com o que está acontecendo de 2015 para cá. E a pessoa não reage a isso. Aí você diz pior, não, olha, o Bolsonaro não é só um cara que levou o Brasil pro buraco da economia e que tá fazendo você ter dificuldade para se manter. O Bolsonaro é genocida. Tá vendo lá a sua vizinha que morreu? Pois é. Tava tomando cloroquina. Quer dizer, nada produz nenhum tipo de reação nas pessoas. E é isso que tá me deixando ainda mais agoniado para esse início de 2021. É um ano promissor pro resto do mundo, porque 2020 foi um ano muito difícil. E a vacina traz um sopro de esperança, pelo menos, para essa crise mais imediata produzida por essa pandemia, que é a maior desde a gripe espanhola. Mas e nós brasileiros? Nós brasileiros que não podemos pagar, quando seremos imunizados? Quando estará disponível pra gente essa vacina? O Brasil vive num mundo paralelo, num macartismo. Como se nós estivéssemos vivendo um ambiente de Guerra Fria, que não é só no Brasil. Se por um lado a gente entra num espírito de porco de não saber como reagir, de como proceder, sobretudo com a classe média, vai? Porque a classe média parece ser imune a qualquer tipo de barbaridade, de estupidez. Falando uma outra questão que foi bizarra que aconteceu essa semana, que é o caso Madalena Gordiano, tá? Que ficou em situação análoga à escravidão lá em Minas Gerais por 38 anos. Ela que tem hoje 46 anos. A Madalena era escrava da família Milagres Rigueira, de Maria das Graças Milagres Rigueira, que é esposa de Danton Milagres Rigueira. A notícia da Madalena Gordiano saiu como Danton Milagres Rigueira, professor universitário, que estaria a mantendo em situação análoga à escravidão. Mas eu quero falar isso para demonstrar como que a classe média não tem nenhum tipo de escrúpulos. Porque essa Madalena, ela recebia uma pensão de quase R$ 8.500, que era administrada pela Maria das Graças Milagres Rigueira e utilizada pela família Milagres Rigueira, inclusive para pagar a faculdade de medicina da filha do casal. E isso mostra como que a classe média, sobretudo brasileira, opera. Porque o que tudo indica, essa pensão que a Madalena recebia era fruto de um golpe, uma vez que ela se casou com um ex-pracinha da Segunda Guerra que tinha uma pensão. Ou seja, é o típico golpe que a classe média gosta de aplicar para conseguir manter o status quo. Nem que para isso ela tenha que manter numa situação análoga à escravidão uma pessoa por 38 anos. Essa classe média é a que me provoca esse espírito de porco. Porque essa classe média é justamente aquela que tá lá ovacionando o Bolsonaro, que não tá nem aí pro genocídio, que não tá nem aí pra precarização do trabalho. A gente sabe que a classe média é classe trabalhadora, mas tem uma divisão que talvez eu ainda não tenha abordado dessa maneira que eu quero colocar aqui hoje para vocês, que é a seguinte. Existe uma parte da classe trabalhadora que é aquela classe trabalhadora que tem a sua força de trabalho vendida. E tem uma outra parte da classe trabalhadora que é uma parte que não consegue sequer vender a sua própria força de trabalho. Tem a sua força de trabalho subutilizada e, portanto, não consegue nem mesmo aquele rendimento para ter acesso aos bens mínimos para a sua própria reprodução, que é o que Marx diz lá no Capital. A gente sabe que o burguês paga para a classe trabalhadora um valor equivalente à reprodução da mão de obra em questão, e que existem diferentes valores de mão de obra de acordo com o extrato social que o burguês está
utilizando a mão de obra. O que eu estou querendo dizer? Tem uma parte da classe trabalhadora que é subempregada, e essa parte é cada vez maior. Essa parte recebe muito menos que o necessário para poder comer, para poder vestir, para poder viver. Essa parte não é a que a gente chama de classe média. O que a gente chama de classe média é uma parte da classe trabalhadora que consegue ter algum acesso a consumo e, portanto, um valor pago pela sua força de trabalho que é pelo menos suficiente para a sua própria reprodução. E aí tem muitos estratos, eu estou evidentemente aqui fazendo uma simplificação. Mas é neste setor onde eu quero apontar minha crítica neste momento agora. Porque é este setor que consegue ter acesso a algum consumo e que forma a maior parte da base de apoio lá dos 30% de Jair Bolsonaro. E hoje, minha gente, eu vou dizer para vocês o que está acontecendo, que me provoca também esse espírito de porco. Nós, que não somos bolsonaristas, estamos cada vez mais envergonhados de poder fazer demonstrações públicas do nosso antibolsonarismo. Eu começo a fazer analogias com aquilo que eu estudei a respeito lá da Segunda Guerra, durante a ascensão do nazismo na Alemanha, onde os judeus começaram gradativamente a ter que se esconder dentro das próprias cidades, esconder seus símbolos, suas práticas, suas críticas. Claro que é uma má comparação, mas mal comparando é isso. Nós estamos cada vez mais tolhidos no nosso direito de fazer a própria crítica. Porque esses boçais estão empoderados. E aí a gente diz, olha, mas temos que ter calma. Porque nós vamos precisar deles amanhã ou depois. Eu sei disso, mas, gente, como manter a frieza e não perder a paciência? Porque você perde todo tipo de argumentação com uma pessoa dessa, porque não há racionalidade que você possa mostrar para a pessoa que faça ela reagir. Quando você diz, olha, pelo menos 200 mil pessoas morreram. E daí? Então não tem muito o que a gente fazer a não ser esperar um milagre, é isso? Eu me nego a acreditar que tenha que ser esse o caminho, de esperar um milagre.